Meus irmãos, boa tarde. Que Deus nos guarde e envolva-nos em sua paz. Para mim é uma alegria renovada estar aqui nessa casa, nessa oportunidade, e poder compartilhar com os irmãos um pouco dos ensinos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Como foi falado na abertura, o nosso tema hoje vem do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É importante nós colocarmos já de início que esse é um dos capítulos basilares desse livro. Capítulo importantíssimo, e ele toca num ponto, um dos principais pontos da doutrina espírita. Aliás, é um princípio fundamental da doutrina espírita, que nada mais é do que a reencarnação. É um tema inclusive polêmico, né? Quando a gente fala que é espírita, para alguns irmãos nossos de outras denominações religiosas, na hora o pessoal já reencarnação, e eles colocam a objeção no sentido de que, segundo eles, essa palavra não está na Bíblia. Várias vezes a gente conversando com as pessoas, eles colocam simplesmente isso: não, mas vocês falam disso, mas não está na Bíblia. E é forçoso reconhecer que não está. Aqueles que já se dedicaram a estudar um pouco mais a Bíblia já verificaram que realmente essa palavra não está. Porém, é fácil também explicar por que ela não está. Porque a palavra reencarnação é nova. Ela não existia ao tempo que foi escrita a Bíblia, né? Então esse é um motivo simples, simplório, eu diria, né? Mas as pessoas, só por esse fato de que a palavra não está, já refutam. Então não há possibilidade, descarto qualquer outra possibilidade. Se ela não está na Bíblia, colocando então a Bíblia como livro sagrado, na Bíblia Sagrada, o nome da Bíblia é Bíblia Sagrada, e não estando lá, não tem nada a ver com os ensinos de Jesus. Mas aqueles que estudaram um pouco mais atentamente os ensinamentos de Jesus vão verificar, como nós vamos fazer aqui hoje, que se não está a palavra, o princípio se encontra muito claro. Em vários pontos, em várias passagens do Evangelho, nós encontramos esse princípio claro, muito claro. Mas é preciso examinar, né? O que nós vamos fazer hoje aqui é examinar. Uma outra situação que as pessoas colocam também é que a Bíblia, ela não deve ser interpretada. Eu já encontrei pessoas falando isso. Não, vocês interpretam a Bíblia, né? E se a gente interpretar, acaba você fazendo uma interpretação puxando para o seu lado. Então as pessoas colocam isso também. Não, mas a Bíblia é o que está ali, que seria um ensino então, ou estudo literal, o que está escrito. E aí chega a ser até infantil esse tipo de colocação, né? Porque se a gente fosse estudar a Bíblia pelo que está escrito, nós estaríamos deixando para trás alguns aspectos de que a Bíblia, por exemplo, ela não foi escrita no nosso idioma. Esse é um primeiro ponto. Não podemos esquecer, não foi. Eu, esse dia, investigando mais a esse respeito, se fala muito dos originais, né? Nem existe mais os originais da Bíblia, né? Os originais não existem mais. Bom, além dela não ter sido escrita então no nosso idioma, então ela teve que ser traduzida. E nós sabemos que quando é traduzida, há uma grande possibilidade da pessoa que fez a tradução, com todo o cuidado, de às vezes colocar uma palavra que num outro idioma representa algo, no nosso não. Então se perde muita coisa, né? Então tem que ter muita atenção, muito cuidado. E realmente não se deve ir no ensino pela letra. Na doutrina espírita a gente escuta muito que a letra mata, o espírito vivifica. Isso é uma grande verdade.
Bem, para nós começarmos aqui, nós precisamos então ter a certeza que nós podemos interpretar. Então, nós vamos fazer um estudo de algumas passagens aqui que, para mim, fala da reencarnação, claramente, mas nós vamos examinar. Vou pedir a ajuda de vocês, depois cada um tira a conclusão se realmente fala ou não. Mas antes, nós precisamos de uma autorização. Será que nós devemos mesmo interpretar? Eu fui encontrar no capítulo 15, que é o coração do Evangelho. Se nós abrirmos o Evangelho bem no centro, temos lá o capítulo Fora da caridade não há felicidade. Vocês conhecem esse capítulo? Capítulo 15, fora da caridade não há felicidade. Na verdade, a felicidade é por minha conta. É fora da caridade não há salvação. Mas eu acredito que ninguém precisa se salvar. Nós precisamos ser felizes e seremos. Cada um a seu tempo. Então, para mim, é fora da caridade não há felicidade. Felicidade real só com a caridade. Da maneira, a caridade, da maneira que Jesus ensinou, que a doutrina espírita nos traz claramente. Nesse capítulo, nós temos ali a parábola do samaritano. Aqui também eu retiro por minha conta o bom, porque Jesus também falava que ninguém é bom. Quando em determinado momento um doutor da lei chamou ele de bom mestre, ele falou: por que me chamas de bom? Bom é só o Pai. Então de mestre ele aceitou, mas bom não. Então é do samaritano, que fez uma boa ação na parábola. Mas nós não vamos ver a parábola, nós vamos ver a introdução da parábola, que para mim autoriza a interpretação. Só a introdução, faz a leitura para nós não perdermos nenhum detalhe. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês? O que é o que lês nela? Isso que Jesus pergunta. Então, o que é que está escrito na lei? Que é que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondesses bem, faze isso e viverás. Aqui nós precisamos então analisar. Um doutor da lei pergunta para Jesus, e doutor da lei, nós temos que entender então que ele sabia tudo, né? Ele sabia tudo, mas ele pergunta para Jesus, e Jesus fala para ele da lei e ele responde. Mas Jesus, aqui tem um detalhe: que é o que lês? Isso não é interpretação? É a mesma coisa para nós aqui. Quando nós olhamos, observamos esse capítulo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é que nós lemos nisso? O que isso representa para nós? É um bom exercício. Cada um pode fazer um exercício interior e verificar o que isso representa para mim, o que Jesus está dizendo aqui. Esse é um primeiro princípio, né? Porque senão a letra do que está escrito ele sabia, mas Jesus fala aqui da ação. Então, né? Faze isso e viverás. Faze o que está escrito na lei. E aqui nós encontramos também uma outra dificuldade muito grande, que é muito fácil amar a Deus. Todo cristão ama a Deus, sem muita contestação. Perguntar para qualquer cristão se ama a Deus, não precisa nem terminar a pergunta, ele vai dizer que ama. Porém, como Deus ele é espírito, vamos colocar assim, nós não podemos ver Deus, né? Porque não é uma figura. O que acontece? Então é muito fácil eu amar a Deus. Mas agora eu vou trazer aqui uma novidade muito grande, fácil da gente amar a Deus. Está na segunda parte desse mandamento. Se eu não posso amar a Deus, porque Ele não é uma figura física que eu possa ver, porém Deus está em todo lugar. E aqui na sequência do mandamento está colocado, né? E ao próximo como a ti mesmo. Para aí. Olha a solução de amar a Deus. O próximo é o nosso Deus na prática. Pronto. Agora eu posso realmente verificar, fazer uma verificação. Amo a Deus?
aqui de novo é um exercício de cada um. Como é que está a nossa relação com o nosso próximo? Na nossa família, no nosso trabalho, na casa espírita. Como é que nós estamos nos relacionando? Esse é efetivamente amar a Deus. Aliás, é com tudo, né? Com tudo. A gente fala aqui com as pessoas, mas com a natureza. Quando eu cuido da natureza, eu estou amando a Deus. Deus é tudo. Deus está em todo lugar, está aqui, nesse momento, né? Então, percebo que nós temos que ter cuidado com os nossos relacionamentos. E às vezes aquele que está mais próximo a gente descarta, né? Deus está no nosso lado a todo tempo. E nós somos aqui instrumentos uns dos outros. Eu sou o Deus do meu próximo é meu Deus. Eu preciso ser bom o tempo todo. E nem importa que o outro não seja bom comigo. É um curso um pouquinho mais avançado, mas nós temos que chegar lá. Que a gente se queixa, né? Não, mas eu faço tanto pelo outro, ele não tem. Não importa. O outro não importa. O outro tem todo o direito de ser do jeito que ele é. Eu é que preciso ser bom, se eu já entendi, né? A mensagem do Cristo. Bem, vamos então agora, já autorizados então, né? Essa introdução da parábola nos autoriza então agora a interpretar. Nós podemos interpretar, pelo menos isso. Agora vamos ver. Tem uma outra questão no Livro dos Espíritos que eu também gosto muito de colocar, que é o seguinte: é sobre o Espiritismo então agora, antes da gente entrar nas máximas, para a gente analisar um pouquinho. Allan Kardec perguntou para os espíritos superiores sobre o papel do Espiritismo. Porque se Jesus nos ensinou tudo, Jesus é o nosso modelo e guia, né? Isso todos na doutrina espírita sabem. Jesus, modelo e guia. Se tudo que Jesus ensinou está na Bíblia, e Jesus vinha aqui e exemplificou, qual é o papel do Espiritismo? Teria os espíritos a nos ensinar mais alguma coisa? Será que precisa mesmo? Precisaria vir o Espiritismo nos revelar? Será que tem alguma coisa nova? Isso está na pergunta 627, que nós vamos fazer a leitura para nós não perdermos nenhum detalhe. Ela é importantíssima. Vamos fazer a pergunta primeiro. 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade dos ensinos dados pelos Espíritos? Tem a nos ensinar alguma coisa a mais? É uma pergunta importante, né? Resposta: a palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, uma vez que há tão poucas pessoas que as compreendem e ainda menos as que praticam. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e o apreciar com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Olha que maravilha que é essa resposta, né? Os Espíritos vêm nos trazer essa situação agora clara, com lógica. Aqueles que já estudaram o Espiritismo um pouquinho mais a fundo, você vê que aqui não tem mais nada de sobrenatural. O Espiritismo clareia, e de maneira que a nossa razão aceita isso. Não há mistérios, existe uma lei, e essa lei está dentro de nós. Isso é uma pergunta no Livro dos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Todos nós temos a lei dentro, mas nós precisamos utilizar essa lei. Para isso, nós precisamos nos utilizar de um dom, né, que é do Espírito, que é a inteligência. Deus nos deu a inteligência para que nós façamos o raciocínio.
Mas se a gente não raciocinasse, a vida não teria nem sentido. Nós seríamos máquinas, você aceita tudo. É preciso cada um raciocinar, tirar a conclusão. É isso que nós vamos ver agora nessas máximas aqui. Agora nós já podemos entrar nas máximas, que elas vão nos falar todas da reencarnação, claramente. Nós vamos ver aqui que não tem muito claro, mas cada um tira a sua conclusão. Vamos ver se realmente ou nós estamos equivocados. Selecionados por Allan Kardec. Vamos à primeira. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isto te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17, e Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Olha, essa é a primeira. Bom, é preciso, antes da gente continuar, entender o seguinte: a reencarnação, isso aqui agora é história, nós não estamos falando mais de religião. Quem estudar um pouquinho na parte de história vai ver que a reencarnação era uma crença natural e normal entre os judeus. Então aqui nós estamos falando mais de religião. Esse é o primeiro ponto. E fica claro aqui, por essa conversa, não tem como a gente não entender que era sobre isso que eles estão falando. Jesus, quando reuniu os discípulos, perguntou para ele: o que dizem, vocês que andam aí com o povo, o que eles dizem a respeito de mim? Quem dizem que eu sou? Mas é uma pergunta direta, né? E a resposta, então, eles falam de personalidades que já tinham desencarnado. Mas isso é o que será? Dá para tirar outras conclusões, mas me parece muito claro. Eles falam de João Batista. João Batista é o único, talvez, que não pudesse ser, porque João Batista era contemporâneo de Jesus e fazia pouco que tinha desencarnado. Mas os outros, já tinham desencarnado há um bom tempo, poderiam muito bem voltar. Esse é um ponto. Continuando, nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Olha só, Herodes, como todo mundo sabe, né, mandou decapitar João Batista. E ele, ouvindo essas conversas, ele queria saber quem é esse. Mas João Batista é o... Então vejam bem que isso já era comum, né? Já era comum. Muitas pessoas falam que Jesus não falou sobre reencarnação diretamente, mas por outro lado, então se esquece que Jesus também nunca falou contra a reencarnação. Se ele não falou reencarnação, a palavra, ele nunca falou contra. Ao contrário, ele sancionou em diversas passagens. E se ele não falou, também nós podemos tirar a conclusão que se era uma prática comum nos judeus, eles acreditavam, por que Jesus ia falar? É como se fosse assim: eu vou falar para um público sobre um assunto que todos já conhecem. Não, você vai se tornar ridículo, inclusive, né? Imagina Jesus. Se era uma prática comum, ele não precisava dar ênfase a isso, né? E o grande ensino de Jesus era o ensino moral. E é isso que o Evangelho do Espiritismo nos traz: o ensino moral do Cristo. E isso que Jesus fez o tempo todo. Bom, mas nós vamos continuar. Tem mais uma passagem importante também. Vejam bem:
Quando eles responderam então para Jesus e identificaram Jesus como o Messias, depois dessa conversa deles perguntarem e Pedro falar que ele era o Filho de Deus vivo, então os discípulos, numa outra ocasião, fizeram um raciocínio. Não, mas espera lá, se você é Jesus e nós estamos reconhecendo que é o Messias, eu vou fazer a leitura aqui que fica melhor, para vocês entenderem, para nós emendarmos, isso aqui é muito importante. Vejam bem, após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falava. Não, essa continuação aqui também, olha, tudo vai caminhando para uma compreensão total. Os profetas, antes de reconhecerem Jesus, já era dito que antes de Jesus vir, Elias voltaria. É o que Jesus fala aqui. Eu tive cuidado, inclusive, que isso aqui, o que está aqui, essas passagens aqui são passagens bíblicas. Allan Kardec se utiliza disso para fazer alguns comentários, depois com a ajuda dos Espíritos ele desenvolve também. Mas isso aqui, você pode pegar em qualquer Bíblia. Isso aqui não é do Evangelho segundo o Espiritismo, é retirado algumas máximas de Jesus e desenvolvida, mas não é modificado nada. O Evangelho é uma obra de interpretação da Bíblia, que nos auxilia muito, só isso. Mas não se retira nada, essas máximas estão em qualquer Bíblia que nós fomos pegar. Bem, mas veja o que diz aqui. Jesus aqui confirma: não, mas é verdade que Elias já veio e não reconheceram, está tudo certo. Jesus aqui então afirma que as escrituras, o que estava escrito na escritura se cumpriu, e fala dessa forma. Seus discípulos entenderam que era de João Batista que ele falava. Então João Batista era Elias reencarnado, cumprindo a profecia. Porque quando eu falei que os judeus, a prática da reencarnação, ela era uma prática comum entre o povo judeu, só com um pequeno detalhe: eles não compreendiam bem como é que isso se dava. Esse é um detalhe importante. Por exemplo, eles sabiam que os profetas, principalmente, poderiam voltar, mas como que isso se dava, eles não sabiam. Tanto é que retornou Elias voltou, e eles não reconheceram. Por quê? Porque eles consideravam que Elias voltaria com o corpo de Elias. É essa confusão de ressurreição e reencarnação que a igreja coloca, né? Toda essa situação da ressurreição de uma maneira difícil, né, de compreender, porque todos nós sabemos, e a ciência teve para provar, que o corpo, a parte da matéria, não há possibilidade. Às vezes fica difícil de entender como que algumas pessoas, né, às vezes com nível intelectual, né, muito elevado, conseguem aceitar isso, e não aceitam a reencarnação, que essa é possível. Essa, mesmo que eu não acredite, não aceite, mas é uma situação que isso pode. E embora não se possa provar ela, né, cientificamente, né, pelos métodos da nossa ciência, não tem como a gente provar. Não há possibilidade de provar a reencarnação. Vários fatos saltam aos olhos, né, mas provar não tem como. Provar, porque alguns não vão acreditar, né? Eu posso falar que eu sou alguém reencarnado e as pessoas vão dizer: não, eu não acredito. Não, tudo bem. Agora acreditam na ressurreição, né? Que a ciência diz: não dá, o corpo é o corpo, vai retornar, mas o espírito segue sempre. Então essa confusão de ressurreição, na verdade a ressurreição, ela existe, do espírito, vai ressurgir várias vezes, né? Nós aqui não estamos na nossa primeira encarnação e nem na última, né?
teremos algumas pela frente ainda. E vejam bem, no título, né, dessa máxima, isso aqui é importante: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui é importante um detalhezinho: ninguém pode ver. Ele fala em ver o reino. Bom, mas eu falei há pouco que nós somos espíritos imortais e que já tivemos outras experiências e teremos algumas para frente ainda, né? Isso então implica que nós já vimos o reino de Deus, não é verdade? Bom, se eu me considero um espírito, já sei que eu sou um espírito, já sei que eu não estou na primeira, e tem várias situações que provam que eu não estou na primeira, então eu já vi. Aliás, essa visão do reino de Deus é a grande força que sustenta a nossa vida aqui, é que nos traz essa certeza, mesmo que seja inconsciente, dessa alegria de viver, né? Da vontade de viver que nós temos. Todos nós gostamos de viver, mesmo aqueles que acreditam que a vida é uma só. A vida é boa, mas ela é muito melhor do que isso, né? Por quê? Porque nós somos imortais, tivemos princípio e não teremos fim, mas nós só alcançaremos a felicidade quando cumprirmos a lei na sua totalidade, que é aquilo que nós falamos, né, lá: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Aí está toda a lei, tudo está ali, mas ela tem que ser na sua totalidade, né? Mas vamos agora para a confusão então de ressurreição e reencarnação nessa outra passagem, essa outra máxima. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu haja te dito isso, que se é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não os aceito o nosso testemunho. Mas se não credes quando vos falo das coisas da terra, quando me crereis quando vos fale das coisas do céu? Vejam que passagem importante também, né? Aqui tem vários princípios que nos deixa claro essa confusão do homem ainda, né? Às vezes até no meio espírita, sobre a reencarnação. Tem gente que ainda não, no fundo ele acredita mais ou menos, né? Tal, mas age como se não acreditasse. Na verdade é assim, eu acho que a gente precisa se sentir encarnado. Tem gente que não se sente encarnado. Aliás, tem gente que está tão encarnada, mas tão encarnada, que ele não percebe que está encarnado. Porque encarnado nós estamos, né? Eu querendo ou não, encarnado nós estamos. E pior ainda, tem uma situação pior, é que a pessoa às vezes está tão encarnada, que ele desencarna e não percebe que desencarnou. Isso tem, né, nas sessões mediúnicas, acontece isso. Teve um caso até, uma situação, que teve um diálogo com um espírito que tinha desencarnado, e o dialogador perguntou para ele, né? Perguntou para ele se ele acreditava em vida após a morte, e ele na hora falou: de jeito nenhum. O dialogador falou: mas tu tem boas razões para acreditar. Já estava no mundo espiritual. Então ele precisa sentir isso, né? Estamos encarnados. E mais, é só a gente fazer um exame
interior na nossa alma, que a gente vai verificar, nós somos muito maior do que agora está aqui encarnado. E a gente sabe disso, né? Por quê? Porque nós já tivemos outras vivências, nós carregamos várias vivências junto com a gente. Nós estamos hoje, nesse momento, no nosso melhor momento, porque tudo é evolução, não importa muito para trás. Tem muitas pessoas que queriam saber o que foi para trás, então não precisa isso, viu? Talvez em alguns casos, né? Tem pessoas que, né, às vezes, por alguma situação precisa da tal da regressão, mas é só examinar, né, as nossas inclinações, os nossos defeitos, que a gente vai verificar o que a gente foi para trás. Mas uma coisa é certa, nós fomos piores do que a gente foi hoje, isso é certo. Às vezes nem é bom examinar, né, porque a gente vai encontrar algumas coisas que não queria. Muitas vezes a pessoa está achando que queria saber que rei fui eu e não foi muito rei, né? Ou se foi o rei que desviou algumas coisas, né? Então, porque a gente foi pior, esse é o detalhe, tudo faz parte da evolução. Então, não tem isso. Bem, então estamos encarnados, mas é preciso que agora, nesse momento que eu estou aqui, que eu dê o meu melhor agora. Nessa encarnação, eu preciso me aceitar na situação que eu estou, porque tudo é resultado de mim mesmo. Nós somos construtores de nós mesmos, tudo através das encarnações. Se hoje eu estou numa situação não muito favorável para mim, bom, eu estou vivo, porque a situação nossa a nossa melhoria, ela se dá aqui nas encarnações. No mundo espiritual é tudo a parte de projeto, e é até interessante isso, né? Porque quando a gente desencarna, nós entramos na nossa realidade, né? Na nossa realidade, na nossa plenitude. Porém, essa plenitude é exatamente o que eu fiz. Porque muitas vezes a gente fala em plenitude, a pessoa não há mágica nenhuma, não há nenhuma melhoria. O fato de eu desencarnar não muda nada, você continua exatamente no ponto que você está. Por isso que é importante eu ter essa certeza da imortalidade da alma agora, porque depois nós vamos saber mesmo. Porque você, né, desencarnou, eu vou saber que desencarnei. Pode demorar um tempo, mas eu vou saber que desencarnei. E geralmente é uma grande surpresa, a gente percebe o tempo que perdeu, com coisas pequenas aqui, né? A gente podia ter dado uns passos maiores, né? E a gente ficou para trás. Então é muito importante se debruçar e entender, somos espíritos encarnados, e não há privilégio também. Esse é outro ponto importante. Muitas vezes a gente se acha menor, né? Eu vejo a situação de outras pessoas que aparentemente para mim estão melhores, né? Parece que eu só levo azar na minha vida, e outros parece que as coisas fluem. Mas agora, entendendo então as várias possibilidades, né, as várias vidas que nós temos, já muda, né, muda a situação. E a própria, nós vamos tocar aqui num ponto muito importante, que a reencarnação ela está muito ligada com a justiça de Deus, como foi falado aqui na abertura. Sem a reencarnação não se fala em justiça, não há possibilidade, né, da justiça de Deus. Essa é uma chave. Por isso que eu digo assim, que é muito importante, mesmo que eu não acredite no espiritismo, mas estude sobre reencarnação. Só estudar, como estuda qualquer outra coisa, é um ponto tão importante, e abre uma chave que resolve as situações mais difíceis, né, da vida do ser humano. Com essa chave as pessoas refutam essa ideia, né? Assim, tão fácil, né? Descartam ela como, né? Porque vamos pensar que nós fôssemos então, como algumas outras religiões colocam, uma vida só. Uma vida só. O materialista, ele acha que a vida é só isso mesmo. Aí nós teremos então um Deus que não é justo, né? Porque a gente verifica a diversidade de situações do ser humano. As pessoas, por exemplo, morrem em todas as idades, né? A criança às vezes já nasce morta, ou vive algum tempo e morre.
Se morre na infância, na juventude, né? Na idade madura, na velhice. As pessoas nascem, umas doentes, uma num lar com muita riqueza, outro na miséria. Onde é que está a justiça de Deus? Aí a maior parte das pessoas se calam, né? Não há resposta. Não tem resposta. A doutrina espírita nos traz, bom, se hoje eu estou nessa situação, tem a ver com a minha vida passada. Aí eu posso pensar assim, então a possibilidade de eu melhorar tem. Se eu estou encarnado, essa é a grande possibilidade da minha vida. Então, em vez de eu reclamar, eu aproveito essa vida para plantar a próxima. Porque é tudo assim. Tudo na nossa vida é plantio e colheita. Eu planto e colho. A gente pode até fazer um exercício hoje na nossa vida. Como é que está a minha vida hoje? Vou fazer um balanço. Aí, não, puxa, não está muito boa. Sem problema. Comece agora, a partir de hoje, a plantar. Na próxima você já vem melhor. Mas alguns acham melhor reclamar. Reclamar, porque Deus não é possível, tudo para mim dá errado, né? Aliás, sobre esse termo de reclamar, esse dia eu estava analisando uma frase sobre a palavra, né, reclamar, uma explicação do reclamar. Reclamar é clamar de novo. Por isso que você não sai do mesmo círculo. Toda vez que você reclama, você está nessa atmosfera e não sai, tudo dá errado mesmo. Eu estou clamando de novo por aquele erro. Em contrapartida, uma outra palavrinha, gratidão, agradecer. Agradecer é a graça desce. Vale a pena agradecer, né? A graça desce. E aí tem que fazer um exercício de agradecer, forçar um pouquinho a agradecer, porque a gente não é acostumado a agradecer. Aliás, nem quando as coisas acontecem, né, estão dando certo para nós, a gente não costuma agradecer, não. Muito rápido, né? Você fica naquela euforia que está dando tudo certo, mas esquece de agradecer. E o melhor é agradecer por tudo. Esse é um exercício que eu tenho feito e tem dado certo. No início eu agradecia meio contrariado. No início a gente agradece com a cara meio, não está gostando muito, mas experimente agradecer. Em vez de reclamar, quando for a situação que vier a reclamação, inverta. Tem que desentortar. Isso é exercício mesmo. É difícil, porque o nosso costume, o normal é reclamar. E eu sempre lembro da oração do Pai Nosso, que é uma oração universal, é comum a todas as crenças, né? E lá na oração nós temos uma partezinha que fala lá, que seja feita a vossa vontade. Nós colocamos para Deus, né? Seja feita a vontade dele. Mas quando é feita a vontade dele, e diferente da nossa, a gente reclama. Não, mas não é possível. Eu tenho me esforçado tanto, eu quero ir para cá, e a vida me joga para o outro lado, e eu reclamo. Não, mas não é possível. Agora, hoje eu aprendi. Em vez de a gente reclamar, você faz o teu planejamento na tua vida, e se a vida te colocar para um outro lado, obrigado, Pai, eu estava indo errado. E sempre vai ser o melhor o caminho dele. Sempre vai ser. Mesmo que no primeiro momento não seja bem aquilo que eu queria, né? Mas não era bem isso que eu queria. Não, mas eu digo, não, mas eu tenho um Pai que é soberanamente justo e bom. Então é para cá mesmo. E lá no fim, pode analisar uma situação da vida de todos nós aqui, que a gente achou lá no início que teve alguns percalços no meio que não deu muito certo, mas lá no fim deu. Para aqueles que refletem, né, e analisam. Quanta situação que nós já superamos, né? Estamos todos aqui, né? Certamente todos nós passamos, né, por dificuldade, não tem como. O fato da gente estar encarnado é uma temporada de provas. Todos os dias uma prova nova. Mas eu tenho que sempre pedir força, né, para Deus, para me superar, passar. E aí, no final do dia, como fazia Santo Agostinho, agradeça. Sempre lembre de agradecer. Isso é simples, só que tem que ser um exercício. Nós não somos acostumados a fazer isso. A correria do dia a dia da nossa vida às vezes nos leva para outros lados, né? Mas quem fizer isso certamente vai conseguir superar as vicissitudes da nossa vida.
Nós temos aqui na parte da instrução dos Espíritos, quem vem nos falar aqui, São Luís. São Luís fala da necessidade da encarnação e se a encarnação ela é um castigo. Será que a encarnação é um castigo? E a necessidade da encarnação é aquilo que eu falei. É aqui que a gente realiza. Está nos desígnios de Deus, né? É aqui que nós precisamos, é aqui que é o burilamento. É aqui que nós temos que fazer. E se ela é um castigo, depende. Aqueles que já perceberam que tudo é evolução, eles precisam encarnar menos do que aqueles que teimam, né? Mas somos imortais, só que nós estamos num mundo de provas e expiações. A próxima situação nossa já é bem melhor. Então a gente quer avançar, né? Nós precisamos ir para esses mundos felizes, que é o nosso destino. Uns vão demorar mais para os outros, é aquilo que eu digo, pela própria ignorância e pela teimosia. Mas aqueles que compreenderam e já começaram agora, né, fazer a sua reforma íntima, né, de verdade, né? É esse olhar para dentro. Primeiro admitir que nós somos imperfeitos ainda, né? Imperfeitos. Todos nós temos os nossos complexos, né? As nossas más tendências que precisam do trabalho diário, do orai e vigiai. E esse orai e vigiai também é importante, que é o vigiai a mim, não é o outro, né? Nós temos o costume de olhar para o outro. A gente sabe o defeito das pessoas, né, as mais próximas, totais, e teimamos, né? Não é no outro. A gente pode até auxiliar o outro, mas o trabalho é a cada um conforme as suas obras. Cada um, no final, é entre eu e Deus. Os outros que estão no nosso lado são apenas, como eu falei, instrumentos, e muitas vezes espelho, né? Uma pessoa que eu acho que me tira a paciência, na verdade sou eu que não tenho paciência. Aquilo ali é um instrumento de Deus para trabalhar a minha falta de paciência. Então tudo é espelho. Aquilo que eu acho errado nos outros, dê uma olhada que isso é um defeito que está em você. Não é outro, é um erro eu achar que é o outro. Nossa, mas o fulano eu não posso estar perto, não. E aí tem problema. Somos todos instrumentos uns dos outros. E também não importa que eu seja mais instrumento ou menos, é instrumento. E todos nós temos nossos defeitos a trabalhar, todos, né? Enquanto a gente não entender isso, vamos sofrendo. Mas um dia, certamente, a gente conseguirá a nossa redenção. Meus irmãos, eram essas então as nossas reflexões. Fica aqui o nosso desejo de muita paz a todos. Muito obrigado.